O iene caiu bastante em relação ao dólar e agora a gente pode estar diante de um movimento bastante importante na macroeconomia e é isso que eu quero investigar no capítulo de hoje. Então isso aqui começa com o Banco do Japão fazendo ali um dos principais anúncios, que é a mesma decisão que o Fed acabou de fazer em relação aos juros. Mas o Japão é bem legal, né? Enquanto você tem toda aquela conferência com Jerome Powell, né, nos Estados Unidos, aqui o Japão simplesmente solta aqui 2 páginas, política monetária, babá, e aí fala aqui, ó, o Banco do Japão vai encorajar o Uncollateralized Overnight Call Rate, que é justamente o Fed Funds Rate deles, para ficar em 0,5%. Ou seja, simplesmente para dizer que não teve mudança de juros. Bem curto e simples. Mas isso significa algumas coisas. Apesar de não ter nenhuma mudança, a gente precisa entender em relação ao diferencial do Japão para os Estados Unidos. Agora, é importante nós vermos a seguinte coisa. A gente estava diante de um cenário que a gente vem acompanhando, né? Quem acompanha aqui esse podcast sabe da novela que a gente vem acompanhando em relação ao Japão. Os juros de longo prazo do Japão continuam ali perto das máximas históricas, né? Toda aquela preocupação em relação ao mercado de bonds. Lembrando, o Japão é extremamente endividado, é a maior dívida pública ali do mundo, só que eles mesmos detêm essa própria dívida. Então ele tem uma questão bem única em relação aos outros países. Mas isso é um problema porque o Japão vinha naquela pelo menos na tendência de normalização da economia, de tentar deixar isso fluir um pouco mais e tentar parar de controlar essa curva de juros comprando a própria dívida. Só que quando você para de fazer isso, né, em princípio você deixa os juros subirem e aumenta as dívidas e pode criar problema no próprio mercado de bonds. E isso geralmente acaba ajudando o iene, que vinha numa queda em relação ao dólar. Só que agora isso mudou. Nós estamos vendo agora a tendência contrária. Você vê aqui, ó, claramente que aquele nível ali dos 140 que ficou durante um certo tempo, agora já voltou para os 150 ienes por dólar. E geralmente, quando chega nesse nível, você até está vendo aqui, isso aqui é um canal de média, né? E você percebe que a partir desse momento, talvez já comece a acender o sinal amarelo para o Japão. Não estamos em níveis críticos. Antigamente, os 150 era o nível crítico, mas nós já tivemos os 160 anteriormente, que virou um novo nível crítico, um novo teto, até que você tenha alguma intervenção para tentar dar uma baixada. Mas só para você dar uma olhada, isso aqui, é sempre bom a gente ter perspectiva. Quando você vê o que aconteceu desde a pandemia, ó, nós tínhamos ali, era quase 100 para 1, né? Que era o famoso cálculo cultural que se fazia no Japão, né? De que era muito fácil você calcular os preços, porque era literalmente 100 para 1. E agora nós estamos acostumando aqui com 150, 140, 160, e eu não me surpreenderia se isso fosse para 200. Afinal de contas, eu já falei em vários capítulos, principalmente aqui no Substack, eu tenho toda uma playlist em relação ao Japão, de artigos, etc. Coloco todos os gráficos aqui para você poder ver, falando sobre o problema da narrativa em relação à normalização da economia, a famosa inflação tão desejada pelo Japão, para que agora finalmente chegou, etc. É por isso que nós precisamos ter juros mais altos, porque o mundo inteiro vai recuperar. Só que ninguém compra essa narrativa. E, na verdade, a grande punição está sendo que o Japão não é um país que está ao contrário do resto do mundo. Todos os países estão passando pelo mesmo problema, que é a falta de crescimento e a de produtividade. E essa está sendo a punição dos juros de 30 anos, quando você volta para eles, porque você literalmente tem todos os players esperando para ver o que o Banco do Japão quer fazer da vida, se ele realmente quer continuar nessa narrativa, porque não faz sentido eu comprar um bond agora se eu ainda tenho a perspectiva de que eles vão fazer a mesma coisa. Só que nesse momento, você está vendo cada vez mais o Japão travado, como se fosse o próprio Fed, falando assim, não, acho que está começando a criar esse novo teto do 0,5 e provavelmente a chance do Banco do Japão querer subir mais ainda para 0,75 acaba ficando cada vez mais longe. Mas mesmo assim, isso não é o suficiente para fazer esse mercado voltar, a não ser que o Banco do Japão comece a voltar
a comprar a sua própria dívida, o que criaria também uma impressão ruim, percebe? É aquele negócio, não dá para salvar os dois. Então, ou você cria uma normalização, e aí esses juros começam a ir para cima. Isso, em princípio, ajudaria o iene, né, a dar uma segurada, ou você faz justamente o contrário, você começa a controlar a curva de juros, mas aí você acaba perdendo no iene e ele se desvaloriza em relação ao dólar. Só que agora nós estamos numa situação em que são os dois ao mesmo tempo, porque tanto o iene está subindo, tá caindo em relação ao dólar, o dólar está subindo e a própria dívida também. Então vai ser assim bem interessante para ver se eles vão acabar fazendo algum tipo de intervenção nesse sentido. E isso justamente se reflete na própria expectativa, né, de inflação. Ela vem crescendo cada vez menos no Japão, né? Então assim, não é uma coisa que não dá mais para sustentar isso durante muito tempo. Só que o iene perdendo valor acaba criando problemas em relação a inflação, sendo que o Japão é tão dependente de importações. E aí você também acabou de sair de uma eleição ali do Upper House no Japão, que criou ali uma certa instabilidade, o acordo com o Trump, várias coisas estão acontecendo no Japão nesse exato momento, mas por que isso é importante? Porque eles detêm grande parte da dívida americana, dos famosos bonds, e eles fazem a operação que a gente chama de carry trade. Você pega dinheiro emprestado em ienes fracos para poder investir no mercado americano. Então, se a gente volta a analisar agora o DXY, que é a força do dólar, você percebe aqui que o Japão faz parte, né, do próprio DXY, o dólar realmente está perigando fazer uma reversão, né? E é aqui que começa a vir os problemas. Olha só, nós chegamos a bater 100 agora há pouco. Hoje mesmo, quando eu estou gravando aqui esse podcast, o DXY já voltou para o 100. E vamos ver se ele acaba fazendo aqui mais um ciclo. E isso aqui pode criar problemas, né, com uma certa fuga ali de capital do Japão novamente. Vamos ver como é que os bancos vão se comportar, mas o fato de você ter ali, quanto mais tempo passa, acho que até o Weston Nakamura, né, que é um dos analistas que eu mais gosto de ver sobre o Japão, quanto mais o tempo passa, onde você tem aquele sincronismo de juros entre o Japão e os Estados Unidos, mais isso propicia o enfraquecimento do iene. Então, se você está no Japão, me coloca nos comentários aqui, né, vai ser legal ouvir as suas histórias sobre as coisas que vem acontecendo. Tem muita gente do Japão que acaba vendo aqui esses vídeos, é bem legal poder interagir com vocês. Então, quem quiser acompanhar, né, tudo isso aqui eu peguei do meu último vídeo que eu fiz sobre o Japão, você pode encontrar tudo isso na nossa playlist, eu tenho os links aqui na descrição abaixo, e também, né, às vezes você não sabe muito como investir, como poder fazer a alocação correta diante de tantas incertezas, às vezes você mora no Japão e precisa de ajuda, a gente inclusive já deu as boas-vindas a vários novos membros da jornada Omnimacro que acompanham a gente do Japão com aulas ao vivo e também podendo seguir as aulas gravadas, inclusive aqui no Substack. Então, todos os links na descrição abaixo. Então, é o seguinte, esse desequilíbrio pelo menos que o Japão está sofrendo nesse exato momento, ele vai ditar bastante o que pode acontecer com a bolsa americana. Só que agora o pêndulo realmente está começando a voltar a puxar para o dólar. Então eu quero que você fique bastante atento em relação àquela narrativa de dólar perdeu a sua reserva, o seu status de reserva global, agora a moda o excepcionalismo americano acabou. Você percebe como essa narrativa ela já morreu novamente, porque ciclos de moedas não são previsíveis, eles são a somatória de todas as ações de milhões, né, de agentes diferentes ao redor do mundo, bancos, não bancos, fazendo o fluxo do sistema euro-dólar ser a coisa mais complicada de você poder entender. Mas uma coisa é certa, todos os movimentos que foram feitos até então no dólar, né, que é aqui no nosso famoso DXY, todo esse movimento aqui, ele foi um movimento alavancado. Então, a alavancagem aumenta risco e as entidades japonesas aproveitaram bastante disso também, né? Estavam com bastante dólares, mas agora você vai precisar pagar por eles. E aí o dólar está começando a ficar mais caro. Literalmente, é um ciclo, a bola de vôlei.
agora está começando a voltar e o Japão pode ser um dos que vai começar a ter mais problemas daqui para frente. Mas eu não me surpreendo, não existe uma crise iminente que vai acontecer necessariamente, mas agora é sempre bom a gente dar uma olhada no DXY e também no iene japonês.